Esperado. Veja, agora realmente igualou, porque a gente já estava com 7,4, acho, já era o mais baixo. Você falava desde 2014, que era justamente 6,9. Agora é 6,9 mesmo, igualou, né? E também tem um outro dado importante, que é o emprego formal. Aí é o maior, né? Maior taxa desde 2012, né? Então aí nós estamos falando em 12 anos. Com taxas de juros que não são ainda civilizadas, né? Aliás, está muito longe disso, né? Então, você tem aí. Isso não cai do céu, entende? Isso são medidas adotadas pelo governo, muitas vezes contrariando correntes importantes, seja do pensamento econômico, seja dos lobbies econômicos. É claro que ações do governo estão por trás disso, né? É, existe a política econômica do governo que incentiva ganho real de renda, né? Então, isso estimula, né, ao pagamento dos precatórios, que aquele governo deu calote também está aqui, né, fabricando esses números. Isso tudo, esse nível de emprego no Brasil ajuda a pressionar um pouquinho a inflação, ajuda a pressionar um pouquinho a inflação, e há uma pressão danada, então, para que ela volte para aquele centro da meta de 3%, que é uma meta irrealista faz tempo, mas também não vai se mexer nisso, né? De qualquer modo, esse mesmo governo está fazendo a escolha. Não, nós vamos contingenciar gastos, nós vamos congelar gastos, né? Seja pelo contingenciamento, seja pelo corte mesmo de gastos. Então, o governo acho que obtém um número importante, né? Acho que isso dialoga com uma melhora na avaliação do governo Lula no Brasil. Em alguns estados ali ainda é negativo, mas será sempre. Mas, por exemplo, tem números excelentes no Nordeste, tem aí alguns dados da Quest que eu vi hoje, da avaliação do presidente Lula. É, Esse é um dado importante do governo Lula, é uma preocupação importante do governo Lula, né? A preocupação com o emprego, a preocupação com a renda, né? Escolhas, a meu ver, certas estão sendo feitas, né? E cumpre que se elogie isso, porque é assim mesmo, né? É isso que está acontecendo, é bom para os pobres, né? Por isso mesmo, né? Vamos saudar e evidenciar aquilo que há de positivo no Brasil, né? Nas escolhas do governo. Aí sim, essas que interessam ao povo, essas que interessam aos pobres, né? Mas isso é que o governo prefere a questão, ou o PT prefere a questão ideológica, mas isso também é ideológico em certa medida, né? O governo poderia optar por uma política muito mais restritiva em muitos aspectos, né? Então, vamos fazer superávit a qualquer custo, né? E vamos derrubar a economia. E dane-se o índice de desemprego, não sei o quê. Não, faz a escolha correta. O Brasil, eu acho que é responsável do ponto de vista fiscal, não vejo responsabilidade fiscal, e está conseguindo a responsabilidade fiscal, ao mesmo tempo mantendo o nível da economia, né? Funcionando o suficiente para baixar o desemprego, o que é bom para os pobres, para aumentar a renda, o que é bom para os pobres, né? Escolhas que o ministro da Fazenda fez de buscar receita em vez de se concentrar, como querem alguns, desde o começo, no corte de gastos. Não, ele foi buscar receita. Isso foi importante, né? Neste equilíbrio que está aí. Não foi o suficiente? Não foi o suficiente. O governo está lá, está cuidando disso. Então, acho que reflete uma administração responsável da economia. A diferença do que dizem alguns por aí, lendo algumas colunas até outro dia, parecia que a gente estava à beira do abismo. Veja, não estamos à beira do abismo, né? A população sabe que não. Essa é a resposta.
Essa é a boa resposta que o Lula tem que dar. E está dando, né, para os pobres, né? Não tem, portanto, que entrar em algumas rinhas ideológicas que não trazem absolutamente nada de positivo para o governo e ainda ajudam a alimentar o discurso da extrema-direita. Algo muito pouco inteligente a se fazer, né? Então, isso aqui sim, isso aqui, disso Lula pode e deve se orgulhar. Isso é compatível com o pronunciamento que ele fez há poucos dias, que deixou algumas pessoas irritadas. Mas sim, o Brasil está aí, tem um ritmo de retomada, precisa ver se consegue manter, né? Eu acho que é possível manter. Por isso que é importante não fazer besteira política, É, por coisas trabalhar. que não têm por coisas que não têm tanta relevância para o povo brasileiro, né? Do ponto de vista do seu dia a dia. Mas são coisas relevantes para a nossa história, para os caminhos que queremos seguir, né? Trabalhar bem essa comunicação da parte da economia que tanto se fala.